Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa manhã em Tua presença. Te damos graças por esse privilégio e queremos pedir ao Senhor agora que, em nome do Senhor Jesus, Pai, fala ao nosso coração, tira o véu, Senhor, assim como as escamas caíram dos olhos de Saulo, que elas possam cair também dos nossos olhos. Derrama sobre nós a Tua graça aqui nessa manhã. Dá, Senhor, a porção de cada um de nós. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Esse texto aqui que nós lemos, ele fala da conversão de Saulo. O que é a conversão? A grosso modo e etimologicamente, o sentido da palavra converter ou conversão significa mudança de rumo, mudança de direção, mudança de caminho. Em termos religiosos ou em termos da fé, conceitualmente, o sentido da palavra conversão significa também mudança de vida, mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de valores. Uma pessoa que verdadeiramente se converteu ao Senhor, que teve uma experiência com o Senhor Jesus, a vida dela foi transformada. A vida dela é transformada. A mente é transformada, ou seja, o modo de pensar, os valores, as intenções, as motivações, tudo é transformado. É um milagre que o Espírito Santo opera. E é um milagre tão grandioso e tão extraordinário que nós chamamos de novo nascimento. Não é suficiente mudar de igreja. Não é suficiente mudar de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico.
Ah, eu era espírita e agora eu sou evangélico. Ah, eu era budista. Eu praticava aquelas meditações e agora eu sou evangélico. Sou batista. Batista zela pela palavra, então agora eu estou na igreja batista. Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente. Tem que nascer de novo. Tem que passar por esse processo de regeneração. Nascer de novo. Ser uma nova vida. Ser uma nova criatura. Ser uma nova geração, uma nova criação que Deus está fazendo a partir do Senhor Jesus. Então, é exatamente isso que acontece na vida de Saulo de Tarso. Saulo era extremamente religioso, zeloso da lei, descendente de Abraão, honesto, não adulterava, não roubava. Mas tem que nascer de novo. Ele não roubava, ele não matava, não adulterava, não dizia falso testemunho, mas o coração dele não era do Senhor. O coração dele, a vida dele não era rendida ao Senhor. Então, até esse homem que é honesto, que é reto, que é direito, que não adultera, que não rouba, que não prostitui, que não dá falso testemunho, ele também tem que se converter. Converter ao Senhor. Nascer de novo numa relação íntima, filial, paternal com o Pai Celestial. Então, esse texto mostra para nós claramente e de uma forma visível, palpável, a mudança e a transformação que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Aí você poderia me perguntar, pastor, mas esse negócio de nascer de novo, de converter, como é que acontece isso? Isso acontece de uma vez? Irmãos, porque não é o homem que faz, é o Senhor quem faz. Ninguém que nasce à semelhança do nascimento natural, né? Ele nasceu agora o pé, amanhã vai nascer o outro pé, amanhã ele bota a barriga para fora e daqui uma semana sai a cabeça, aí nasceu. Não, né? Ou corta e arranca para fora, ou pare, mas a coisa acontece de uma vez num ato. Então, assim é o novo nascimento. O novo nascimento é uma geração efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão me vendo aqui. Nasci no dia 10 de maio do ano de 1964, da vontade do meu pai e da minha mãe. Os dois casaram, tiveram relação sexual, minha mãe concebeu, e no dia 10 de maio eu nasci. Nasci da carne, nasci da vontade do meu pai e da minha mãe. Nasci como um filho de Adão. Sou um filho de Adão. Sou filho de Deus? Não. Como filho de Deus, eu nasci no ano de 1980. Em abril de 1980.
e me batizei no dia 17 de agosto de 1980. Ali Deus me fez uma nova criatura. Amém? Não queiram saber o que era o meu coração. Trevas, ódio, rancores, maus desejos, prostituição, adultério, lascívia e todas essas coisas que vocês conhecem muito bem. Mas em abril, bebedices, farras, mas em abril, depois que eu comecei a ler o Novo Testamento, um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, você é crente. E o Espírito Santo pegou aquela palavra, obviamente, né, e operou um milagre transformador dentro do meu coração. Aí o que acontece? Eu já não tinha mais aquela sede pelo pecado. Eu era e continuo sendo tentado pelo pecado. Mas o pecado já não exercia mais aquele fascínio, aquele domínio sobre a minha vida. Porque agora eu era uma nova criatura. Agora eu tinha a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus habitava em mim, habitava no meu coração. Aí os colegas já me estranharam. Você está esquisito, só fica lendo a Bíblia, não quer beber mais com a gente. Os colegas de trabalho fizeram uma festa lá um dia, uma farra daquelas que eu gostava tanto, e me chamaram para participar. Eu falei assim: não vou, não quero. Ah, mas o que aconteceu? Você gosta tanto? Eu nem sabia dizer o que era, mas se fosse hoje eu diria: eu nasci de novo, meu amigo, sou uma nova criatura. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo, um novo coração, uma nova mente, novos pensamentos. Então a gente nasce de novo e muda o caminho, muda o rumo, muda a direção. É a conversão. Duas coisas têm que acontecer na vida de uma pessoa para ela se converter. Quem me falar quais são as duas coisas vai ganhar um ponto na testa. Quais são as duas coisas imprescindíveis para a conversão? Exatamente. Arrependimento e fé. Fé e arrependimento, arrependimento e fé. A gente não sabe qual dos dois acontece primeiro, ou se eles acontecem simultaneamente, mas essas duas coisas têm que estar presentes. Será que a gente enxerga isso aqui na vida de Saulo, na conversão dele? Vocês conseguem enxergar isso aqui? Dá para... Me fala aí, então, quando é que você percebe isso aqui, fé e arrependimento? Onde é? Rapidamente, para a gente não perder tempo, onde é que você vê isso aqui, fé e arrependimento na vida de Saulo, para acontecer essa conversão? Porque se não tiver fé e arrependimento, não tem conversão, né? Não tem como. É uma etapa posterior, quando Ananias foi visitá-lo, já é uma confirmação. Isabela? Estava orando. O que mais, Isabela, que eu estava fazendo? Esteve 3 dias sem comer e sem beber, gente. 3 dias. Oi? É o Paulo?
Perfeitamente. Então, onde é que está a fé? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra em Damasco, pois aí te dirão o que você deverá fazer. Ele crê e ele obedece. O fato de chamá-lo de Senhor e o fato de obedecer, irmãos. A gente acha que fé é isso aqui, ó. Eu creio, Senhor. E faz uma força e força a mente. Não. A comprovação da fé é a obediência à palavra de Deus, né? Eu creio na palavra. A palavra do Senhor não precisa de força minha. Eu creio, Senhor. Então, chamou Jesus de Senhor, entra em Damasco, e ele entrou, fica aí e espera, e ele esperou. Então, mudou. E o arrependimento? Gente, 3 dias em oração, sem comer, sem beber. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo. Tanto lá, meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Que loucura tomou conta de mim. Eu estava perseguindo Deus, o Filho de Deus. Eu estava lutando contra a verdade. Eu permiti que o Estevão fosse morto, o servo de Jesus Cristo. Eu persegui os servos de Jesus. Então ele está ali, irmãos, remoendo, pensando, orando, não é? Avaliando tudo que ele havia feito e vivido até aquele momento. Fé e arrependimento. Crê no Senhor Jesus. Agora, o que significa esse crer? Se passar um bêbado aqui na rua, eu parar ele aí e falar assim: você crê em Jesus? Acredito. É o Filho de Deus. Mas a vida dele não é transformada. Por quê? Porque essa fé, esse crer, não é só de acreditar, mas é de confiar, é de entregar, é de render. Não, eu creio em Jesus e deposito a minha vida, todo o meu ser, toda a minha confiança e toda a minha esperança nele. Então, essa é a ideia da fé. A palavra fé, grega, pistel, melhor traduzida seria confiança. Confiar. Você crê em Jesus? Eu acredito. Mas você confia nele, somente nele? Não, eu confio nele, no Santo Antônio, na Santa Maria, no São João, no São José, no Buda, não sei mais. Não, então não é a fé que salva, não. Porque a fé que salva é aquela que a pessoa diz: não, eu confio única e exclusivamente em Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem essa fé no seu coração? E o arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é tristeza, né? Pela vida passada, pelas coisas praticadas, né? O arrependimento envolve 4 coisas. Se a conversão, anota aí, isso aqui é teologia, se a conversão exige 2 coisas, que é fé e arrependimento e fé, são as 2 coisas necessárias para a conversão. O arrependimento, ele tem 4 coisas, para você dizer, não, a pessoa se arrependeu, 4 coisas têm que acontecer na vida dela. Quais são?
Vai cair lá no PG, viu, Silvério? Quais são as 4 coisas? Essa é a conversão. O arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. A primeira coisa do arrependimento é a tristeza pela vida de pecado, que é a conversão. Essa é a mudança da rota. O arrependimento é tristeza. Gente, o que eu fiz da minha vida até hoje? Onde é que eu estava com a cabeça? Meu Pai do céu, como é que eu consegui viver longe do Senhor, da Tua luz, da Tua santidade? Aí o sujeito começa a pensar nas traições, no usar do outro, do abusar do outro, das falcatruas, e aquela coisa toda, das mentiras, do se dar bem, e o coração vai compungindo, sabe? Fala, meu Deus, estou perdido, Senhor. Se não tiver essa tristeza, irmãos, não tem arrependimento, não. Tem gente que fala dos pecados passados, mas eu falo assim de boca tão cheia, com tanta alegria, que parece que o trem era bom demais, era melhor do que, né? O Rodrigo está falando, sente saudade. É o Israel que lembrava do Egito, dos pepinos, da cebola, né? Das carnes, das farras do Egito. Não arrependeu, não. O arrependimento é essa tristeza pelo pecado. Tristeza, uma tristeza profunda, irmãos. Uma tristeza assim, sabe, lá das entranhas, assim que faz nascer de novo, faz mudar a rota. Então a tristeza pelo pecado, o que mais? Que é a conversão. Nós estamos falando, né? Na conversão você precisa de fé e arrependimento. Então, tristeza, confissão. Confissão. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que vir para a luz. Se a gente não vier para a luz, vamos na Bíblia, né? Ninguém melhor do que a palavra de Deus, 1 João. João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Faz questão que todos abram sua Bíblia. Confissão é luz, é transparência, é sair do oculto, é sair do escondido. Então, a primeira coisa é tristeza pelo pecado. Segunda coisa é confissão. Lá no final do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse, você vai encontrar a primeira epístola de João. Encontrou? Versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Acharam? Todo mundo? Não, eu quero que todo mundo leia, porque é muito importante. Nós temos que saber o que é conversão. Pode ser no celular, pode ser na Bíblia, né? O grupo do Silvério é o mais eletrônico e moderno que existe, né? Ele manda a lição pelo celular, chega lá todo mundo no celularzinho, acompanhando a lição, né? Até as irmãs estavam lá, as tias, né? Celularzinho na mão, todo mundo fazendo um bom uso do Zap, né? 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual que é a mensagem?
Glória a Deus. Irmãos, Deus é luz. O que é luz? É transparência. Luz é não ter nada escondido. Isso é luz. Qualquer coisa que eu tiver escondido, o diabo usa para me aprisionar. Eu custei aprender isso. Mas qualquer coisa que a gente esconde, né, nunca abriu, nunca falou, nunca confessou, Satanás vai botar uma corrente ali. Ele vai pôr o dedo sujo dele. Porque Deus é luz e nele não tem trevas nenhuma, né? É óbvio que você não vai sair espalhando aos ventos. Gente, sou super sincero, né? A Silvia estava falando ontem. Não é isso. Tem coisa que a gente tem vergonha, não precisa sair falando. Mas você tem que vir para a luz. Tem que contar para Deus. Tem que contar para um irmão de confiança, não é? Pastor, liderança da igreja, pessoa de confiança, que não vai expor sua vida para os outros, que você pode confiar. Isso não é psicologia, não. Embora faça muito bem, e até a psicologia recomende, isso é Bíblia. Confissão. Então, o arrependimento verdadeiro, ele envolve tristeza, confissão, que é vir para a luz, porque Deus é luz. Irmãos, enquanto tiver mentira na nossa vida, nós estamos debaixo do pé do diabo, né? Enquanto tiver mentira, a gente está ali com uma espada enfiada aqui na traseira que a gente não dá conta de andar direito. Então tem que vir para a luz, tem que falar, tem que confessar, tem que pedir ajuda. Meu fraco é esse, já caí nisso aí. Meu líder do PG, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, estou aqui falando, somos irmãos, confio de todo o coração, estou lutando, me ajuda. Isso é arrependimento. Foi o que Davi fez. Exato. Porque se dissermos que temos, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e o quê? Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Então, coisas escondidas, coisas ocultas, é das trevas. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. Quando alguém começa a fugir da comunhão, eu me converti numa igreja pentecostal, bem pentecostal, né? E os pentecostais têm um jeito bem peculiar de dizer, de falar as coisas, né? E o meu primeiro pastor, gente boa demais, amo, um respeito por ele, uma admiração muito grande, um homem de Deus. E na simplicidade dele, ele dizia assim, o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele chega mais cedo na igreja, ele senta nos bancos da frente, ele vem todo domingo para a igreja, mas quando ele vai esfriando, ele vai sentando no meio, vai sentando atrás, e daqui a pouco não vem mais para a igreja. Será que é isso mesmo? Os irmãos que sentam na frente e hoje sentam atrás estão apurados, hein? Mas o que ele está querendo dizer, meus irmãos, assim, e eu vou traduzir aqui, a gente vai entender. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A ideia aqui é a seguinte:
Se eu estiver com alguma coisa na minha vida oculta, em pecado, escondido, eu não quero vir para a igreja. Eu não quero ter comunhão com os irmãos. Porque qualquer momento aquela caixinha pode abrir. Então eu escondo, eu travo, não quero que as pessoas saibam, e aquilo vira uma prisão. E nesse aprisionamento eu vou me afastando e vou me distanciando. Então, uma das provas, né, da conversão que vem com arrependimento é a tristeza pelo pecado e a confissão. Confessar humilha a gente. Confessar bota a gente para baixo, rasga a capa. A reputação desaparece. Mas é espremer o carnegão, botar o podre para fora. Porque senão todo mundo vai ficar pensando de você uma coisa que você não é. Às vezes você é um prostituto, é um adúltero, é um mentiroso, é um enganador, e está pousando, está representando. E o diabo gosta disso, ele gosta da representação. E Jesus gosta da honestidade, da sinceridade. Então, essa confissão, ela é muito importante. Tá bom? Temos 3 participações, Nina, Rodrigo e irmã Marli, que eu vou dar a palavra para vocês daqui a pouco, até eu concluir os 4 pontos. Primeiro é a tristeza, segundo é a confissão, o terceiro é o quê? O abandono do pecado. Aquela mulher foi surpreendida em adultério. O termo que usa o texto bíblico é um termo jurídico, né? Em flagrante adultério. Que coisa triste. Pegaram ela no ato e arrastaram ela para a rua e jogaram diante de todo mundo. Já arrebentou com a mulher. Fosse hoje, os direitos humanos, prendia todo mundo, né? Mas o bom é que Jesus encontra com ela, o pessoal quer arrebentá-la, Jesus perdoa e fala o que para ela no finalzinho? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, o verdadeiro arrependimento, ele implica em tristeza pelo pecado, ele implica em tristeza pelo pecado, confissão, mas também o abandono. Ou seja, vai e não peques mais. Você foi perdoada, minha filha, mas agora, nova vida. Estou procurando o texto aqui. Vai e nova vida. Achei. Para a mulher, Jesus disse: vai e não peques mais. Lembra do texto, João 8? Então, abandono. João capítulo 5, versículo 14. Rapidão. João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda o quê? Coisa pior. Então,
Hoje, irmãos, né, a igreja hoje parece que não está levando muito a sério essa questão do pecado. Mas o pecado, ele traz consequências terríveis. E uma pessoa que nasceu de novo, que converteu, ela tem uma relação de dor com o pecado. É uma relação de ódio, de ojeriza e de afastamento. Então é tristeza pelo pecado, é confissão, é abandono do pecado. E a última coisa para a bênção ser completa, qual que é? Depois do abandono. Primeiro, qual que é? Tristeza. Nós estamos falando do arrependimento. Tem 4 coisas no arrependimento. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Volta para Deus. Volta para Deus. Agarra com Deus. Abraça os pés do Senhor. Vocês lembram do gadareno que Jesus libertou? Senhor, deixa eu ficar contigo. Eu quero seguir o Senhor, quero estar com o Senhor. Então é isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. A conversão precisa de 2 coisas. Quais são? Arrependimento e fé, fé e arrependimento. Não importa a ordem, mas as 2 coisas têm que acontecer. Fé e arrependimento. Arrependimento implica em 4 coisas. Quais são? Aleluia, que turma boa. Agora as perguntas. Cadê, Vaguinho, o microfone? Primeiro a Nina, foi o Rodrigo? Rodrigo, depois Marli. Aqui, Vaguinho, por favor. Rápido, viu, irmãos? Por causa do nosso tempo, nós temos uma apresentação das crianças ainda. Pastor, é só porque eu tenho trabalhado muito com discipulado e evangelismo. Certo. E eu gostaria que o senhor esclarecesse a diferença entre a confissão, confessar para o padre e confessar para Deus diretamente. Porque Ok. houve a pergunta dessa no discipulado, tá? Ok. A confissão, de toda e qualquer forma, ela faz um bem. Ela faz um bem emocional, ela faz um bem psicológico. Então, lá, né, aquela confissão na igreja católica e tal, aquilo tem um processo terapêutico, é curador. A confissão sempre vai fazer um bem. Agora, a confissão que nós estamos falando aqui é para questões espirituais. É um entendimento de que eu vivi longe de Deus. É um entendimento que eu estou apartado de Deus. É um entendimento que eu estou vivendo em pecado ou em ofensa contra Deus. Né? E eu vou confessar isso para quem? Primeiro para Deus. Para Deus. Salmo 51. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, mas quando eu te confessei. Então, primeiro para Deus. E depois, como diz a Bíblia, confessando uns aos outros, né? Então, se você tem um discipulador, você pode compartilhar com o seu discipulador, né? Olha, é mesmo, estou entendendo isso agora. Meu Deus, minha vida não estava de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que o discipulado é muito importante, é uma bênção para quem recebe e é uma bênção para quem discipula. Você gastar o seu tempo, a sua vida, ensinando a outras verdades eternas, meu Pai. Amém, Nina? Rodrigo. Pastor, eu me converti com 21 anos. Certo. Minha pergunta é o seguinte: eu entendo perfeitamente o que o senhor falou. O posicionamento nosso é baseado aqui em Neemias. Neemias, ele orou pelo pecado de Israel,
temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Essa confissão dos pecados, que Neemias ele confessou os pecados da casa do pai. Então, quando eu olho para minha família, tios, primos, se for contar aqui ninguém acredita, é raça ruim da pior qualidade. Então Deus teve misericórdia da minha vida. A pergunta é, esses pecados confessados pela família, entendeu? Até que ponto, não sei se isso entra em maldição hereditária. Eu estou perguntando porque realmente eu tenho uma dúvida, pastor. Não, perfeito, fantástico. Entendeu? Deus visita a 4ª geração com bênção e a 1000ª com maldição. Maravilha. Então é ao contrário, né? A 1000ª com bênção e até a 4ª com maldição. Perfeito. Então eu não sei que geração que eu estou. Então eu gostaria que o pastor explicasse para nós isso daí. Perfeitamente. Olha, há uma diferença crucial entre o Antigo e o Novo Testamento, a Velha e a Nova Aliança. Na Velha Aliança, Deus trata com o comunitário, o povo de Israel, a descendência de Abraão, os filhos de Judá, o grupo, comunidade, aquela família, aquela nação. No Novo Testamento, a gente percebe, isso a reforma também deixa muito claro para nós, é que isso é individual. Então, há uma transição. Por isso que eu já perguntei para vocês, Salomão foi salvo ou não? Foi. Saul foi salvo ou não? Foi. Foi salvo porque ali não era uma questão individual. Ali era uma questão da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Então eles foram salvos na comunidade, na aliança. Então era uma relação comunitária. No nosso caso, do Novo Testamento, é uma relação individual, é do indivíduo. Então eu não confesso os pecados do meu pai, embora saiba, né? Ele teria que confessar os pecados dele, para ele ser salvo, né? Do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Então, eu tenho que confessar os meus. É individual, é pessoal, né? E os meus filhos têm que confessar os deles. Não é pelo fato de eu ser crente, de ser pastor, que na minha confissão, né, na minha conversão, os meus filhos estão garantidos. Não, é individual. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente tem isso numa perspectiva individualizada.